Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos para este domingo 29º do tempo comum, dia 18 de outubro. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-na, então, a moeda até Jesus. Jesus, tomando-a, disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam imediatamente: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Meus queridos e amados, os adversários de Jesus estão cada vez mais colocando, vamos dizer assim, na parede. Cada vez mais acerceando-o para ver se encontram algo para então condená-lo. Interessante que no Evangelho de hoje eles são mesmo bastante fingidos, hipócritas. Veja, vão ao encontro dele e começam a bajulá-lo, não é? Com elogios. Sabemos que és verdadeiro, sabemos que só falas a verdade. E aí é que lançam uma pergunta desafiadora para ver se Jesus dê uma resposta que possa, então, assim, que possam condená-lo. Jesus percebe o coração daqueles homens. Jesus percebe a malícia. Jesus desvenda, não é? Esta hipocrisia, esta mediocridade. Veja, deve-se ou não pagar o imposto a César? O imposto a César era mais um tributo cobrado pelo Império Romano. Além disso, nós sabemos muito bem, a controvérsia não consistia apenas, não é, em um debate econômico, mas envolvia uma questão de fé. Pagar imposto ao imperador era reconhecer o Deus César, a ponto de que, ao cumprimentá-lo, ao se cumprimentarem, a frase era Ave César, não é? Em contraste com o Deus de Jesus, então seria aí legitimar a servidão. O mestre entendeu muito bem o que eles queriam, entendeu perfeitamente a hipocrisia do coração destes homens.
tanto do partido de Herodes quanto os fariseus, e aonde eles queriam chegar. Por isso a resposta de Jesus, não é? Dar a César o que é de César. Então, dar a César o que é dele, o que pertence a ele, e a Deus o que lhe pertence. Mostra então que não é lícito César tomar o lugar de Deus, o nome de Deus. Tudo a Deus pertence. Também não podemos usar esse texto para justificarmos, não é? Muitas vezes a sonegação das taxas, dos impostos. As duas realidades, igreja e Estado, distintas. Não podemos adorar a Deus e adorar a César, nem negar os direitos de Deus sobre o povo que lhe pertence, e a sua maior e melhor propriedade é o povo. Somos nós, a maior propriedade, a maior, não é? Podemos dizer então assim, graça é pertencer a Deus, é ser de Deus. Apresenta-nos então, para nossa consideração, hoje esta famosa afirmação de Jesus Cristo: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não entenderíamos bem esta frase sem levar em conta o contexto da qual então Jesus a pronunciou. Os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. É maquiavélico, é diabólico, é fazer com chaves para pegar o outro, para derrubar o outro. Será que nós agimos assim, como batizados, como cristãos? Nos reunimos muitas vezes em nossos conselhos pastorais, conselhos econômicos, conselho da comunidade, agindo assim, fazendo por detrás, maquiavelicamente, um agir diabólico, para ver se pegamos o outro em alguma palavra, assim como eles queriam, de alguma maneira, pegar Jesus. Mas Jesus, com toda a ciência do Pai, Jesus, com toda a plenitude da graça do Espírito Santo, discerniu e advertiu a maldade do coração daqueles homens. Assim, pois, a resposta de Jesus, não é? Ela foi um tanto quanto uma resposta discernida e uma resposta na qual eles ficaram assim então, como que envergonhados, desmascarados, não é? Ao ouvi-la, os fariseus ficaram surpreendidos. Eles não esperavam tal resposta de Jesus. Se claramente tivesse ido em uma atitude contra César, lhe teriam podido denunciar. Se tivesse ido claramente a favor de pagar o tributo a César, teriam marchado satisfeitos de sua astúcia. Mas Jesus Cristo, sem falar, não é, em contra César, e o tendo relativizado,
tem que dar a Deus o que é de Deus. E Deus é Senhor, inclusive dos poderes deste mundo, inclusive de César. Olhe, o César, como todo governante, não pode exercer um poder arbitrário, porque o seu poder lhe é dado como prenda, ou garantia, dádiva do Altíssimo. Como os servos, então, da parábola dos talentos, um dia todos nós vamos devolver, vamos responder ante o Senhor da vida, pelo uso dos talentos, pelo uso da autoridade, pelo uso do poder. Também todos os governantes, todos aqueles que governam, desde a escala, não é? Legislativo, executivo, judiciário, qualquer que seja o poder, qualquer que seja a maneira de governar, sendo lá o coordenador de uma pastoral, de um movimento, padre, bispo e o próprio Papa. Todos nós vamos um dia responder ante o Senhor pelo uso da graça recebida, dos dons recebidos, dos talentos recebidos, do poder recebido na comunidade, como moderador de uma comunidade, como fundador de uma comunidade, como o conselho de uma comunidade. É sério. No Evangelho de São João, Jesus diz, não é, a Pilatos: tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Todo o poder vem de Deus. Jesus não quer apresentar-se como um agitador político, simplesmente põe as coisas em seu devido lugar. A interpretação que nós podemos fazer e que temos que fazer muitas vezes deste texto de Mateus é que a igreja, não é? Muitas vezes pensamos assim, não deveria imiscuir-se em política, se meter em política, senão somente ocupar-se do culto. Mas esta interpretação, ela é totalmente falsa. Fake news, vamos dizer hoje, na linguagem de hoje, não é? Por quê? Porque ocupar-se de Deus não é só se ocupar do culto, senão é preocupar-se e ocupar-se pela justiça, pelo bem comum, pela humanidade, pelos homens que são os filhos de Deus. Então, pretender que a igreja permaneça dentro das sacristias, do culto, não é? Simplesmente é fazer com que a igreja se faça surda, muda, cega ante os problemas morais, humanos de nosso tempo. E é tirar de Deus o que é de Deus. A tolerância que só admite Deus como opinião privada, mas lhe nega o domínio público. Não é tolerância, senão hipocrisia. E muitas vezes agimos com hipocrisia. E muitas vezes só mudamos de lugar. Estávamos no mundo, agíamos como as coisas do mundo, o pensar do mundo, maquiavélico, diabólico, dentro da igreja. Cuidado, dai a César o que é de César, mas a Deus o que pertence a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo na paz do Senhor.